Hoje é sexta-feira, dia 5 de maio, e como você já sabe, às sextas-feiras fazemos um resumo daquilo que estudamos durante a semana. E é exatamente isso que faremos a partir de agora. Nos dias em que Pedro escreveu sua primeira carta, a perseguição contra a igreja já estava acontecendo. Não de maneira generalizada como aconteceu alguns anos mais tarde, na época do império de Nero, bem como de Domiciano, que viveram algum tempo mais tarde. Mas a perseguição já acontecia. Os primeiros leitores da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, já estavam passando por algumas perseguições locais. Era alguma coisa um pouco mais pontual, mas ela já estava acontecendo. É bem verdade que os leitores mais tardios da carta de Pedro, leitores que viriam a ter acesso a esse material alguns anos mais tarde e que passariam por perseguições muito mais cruéis, seriam ainda muito mais beneficiados com a mensagem da primeira carta. Portanto, o Senhor Deus, através de Pedro, estava abençoando não apenas as pessoas do primeiro século, mas aqueles que viveriam depois dela. E quem sabe até mesmo aqueles que sofrem por perseguições ainda hoje, podem ser abençoados através da mensagem dessa carta. Mas Pedro deixou bem claro que a perseguição, ela é movida não por causa do plano de Deus, mas há um inimigo terrível que tem um ódio tremendo contra a igreja e contra o povo de Deus. E esse inimigo tem movido perseguições contra o povo do Senhor em todos os tempos. E a perseguição, ela foi predita por Jesus Cristo. Ele mencionou que no mundo nós teríamos dificuldades e provações, mas deveríamos ter bom ânimo porque o Senhor Deus venceu o mundo. Nós vimos inclusive que a perseguição, ela alcançou pessoas como Jó, que apesar de ser fiel, íntegro, justo, ele ainda permaneceu ao lado do Senhor Deus, mesmo sem entender as circunstâncias. E Pedro, ele nos aconselhou a fazermos exatamente a mesma coisa, a permanecer fiéis a Deus em quaisquer circunstâncias, em não deixarmos que as circunstâncias externas, que as perseguições pudessem moldar o nosso comportamento, mas que fôssemos moldados de acordo com aquilo que era a grande esperança que Deus havia colocado diante de nós, a esperança de que Ele viria, de que Ele julgaria o nosso caso e de que Ele faria justiça aos perseguidos do Senhor. Pedro deixou extremamente claro que o único jeito de podermos vencer as dificuldades e provações era manter a nossa fé viva em Deus, e que a nossa fé, ela seria provada pelo fogo, o fogo das perseguições. O fogo, ele tem o poder de destruir algumas coisas que não têm grande valor. Ele tem o poder de destruir, por exemplo, a palha, ele tem o poder de destruir a madeira, mas metais preciosos como o ouro e a prata, quando são colocados no fogo, eles são purificados e tornam-se ainda muito mais puros, com um valor muito maior do que aquele que possuíam antes de passar pelo fogo. Pedro, ele menciona que como nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus, nós temos um grande valor, e que em momentos de perseguição nós temos a oportunidade de nos apegar muito mais a Deus e de purificarmos ainda mais o nosso relacionamento com Ele, e a nossa fé se torna muito mais estreita. Mas acima de tudo, o que deve nos motivar a nos manter fiéis a Deus é o fato de que Ele muito em breve voltará e colocará um ponto final na dor, no sofrimento e na morte. Até lá, devemos viver pela fé no Senhor Deus, jamais desistir, mas viver pela fé. Olá, meu nome é Josilene, eu sou de Curitiba, da Igreja do Xaxim. Eu estudo a lição, e você?